Olá, galerinha do Holisticamente Falando! Terceira ferida, nós vamos falar sobre a humilhação. E a máscara dessa humilhação é um masoquista. Como o masoquista age? Como é essa máscara? É aquela pessoa que morre de medo de falar a coisa errada na hora errada. Ela morre de medo que os outros vão pensar dela, esse julgamento sobre ela. Se ela for muito espontânea, o que os outros vão falar de mim? Se eu dançar, se eu fizer assim, o que vão falar de mim? Ela sente vergonha por tudo, ela se condena por falar isso, ela sempre fica pensando, ai, mas e se eu falar isso? Ai, mas e se eu agir assim? O humilhado, ele quer ter controle para poder evitar a vergonha, né, nesse caso. Normalmente ele é causado na idade de 1 a 3 anos. Os genitores nessa idade pode ser a pessoa que cuida dele, nesse caso, é o cuidador, né? O pai ou a mãe, alguém responsável que tá cuidando. Sabe, às vezes, aquelas pessoas que colocam a criança em humilhação assim, a criança tá lá também, ela fez isso. E ela se sente desvalidada ali, ela se sente humilhada. Então, por exemplo, ela é uma porca, olha como ela é suja, sabe, umas coisas assim. Tira a essência que a criança tá ali, às vezes ela tá ali fazendo alguma coisa, tá engraçadinha, brinca. Que ridículo que você tá fazendo, ou aquele olhar repressor, nossa, sabe? Então, em algum momento da vida a pessoa passa por isso, por essa forma de ser julgado, de ser humilhado, a criança se sente humilhada ali. De novo, não é sobre as pessoas que fizeram, mas como a criança recebe. Porque tem outras pessoas que você faz isso e a criança tá nem aí. Ela tira de letra e tá, faz de novo. Então, assim, é sobre o aprendizado daquela criança com aquilo. Então, assim, ela se sente envergonhada com a situação. E ao longo da sua jornada, ela começa a atrair pessoas que geram esse tipo de dor, né? Então, por exemplo, eu não gosto de pessoas que falam alto. Ela arruma um namorado que fala alto. Ela começa a andar com amigas que só falam alto, sabe? Então ela começa a atrair pessoas que geram aquela auto-vergonha nela. E ela atrai esse tipo de pessoas justamente para poder lidar com essa vergonha e tirar a máscara. Então ela começa a falar, nossa, mas por que eu só atraio pessoas assim? Porque ela realmente é uma masoquista. Ela atrai pessoas que mexem na ferida e na dor dela. E automaticamente ela faz a mesma coisa com o outro. Por exemplo, ela normalmente é aquela pessoa que quer viver a vida do outro para evitar que o outro sinta vergonha e ela passe a vergonha. Então ela fala, não fale desse jeito porque, olha, isso pode te acontecer, isso. Então ela se mete muito na vida dos outros achando que ela tem uma certa experiência para poder evitar aquele tipo de vergonha no outro. E às vezes ela causa trazendo humilhação pro outro, porque o outro às vezes nem tá nem aí que ele fala alto, mas ela fala, nossa, do jeito que você fala, olha, será que não é muito feio? Você pode trazer julgamento. Então ela acaba colocando isso na cabeça do outro e humilhando o outro, achando que está evitando a humilhação no outro e a dela. Então ela tem esse ar de querer trabalhar a dor dela no outro, esse julgamento, essa vergonha no outro, e atrai esse tipo de pontos na pessoa. Ela vive isso, observando na vida dela, ao redor dela. Por exemplo, eu não gosto de pessoas que fumam. Aí ela vai e atrai só namorado que fuma, sabe? Umas coisas assim. Ela não gosta de pessoas que comem muito. Aí ela vai e só anda com pessoas que comem demais. Então, assim, várias coisas que vão acontecendo. Que mais? Normalmente essas pessoas também, ela tem muito nojo. Então ela tem nojo, assim, ela tem aquele nojinho. Então isso é um tipo de comportamento também muito perceptivo. Ela normalmente separa as pessoas. Então, olha, aquelas pessoas são assim, me trazem vergonha, então eu não quero. Aí ela humilha essa forma separatista. E ele tem, eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto desse tipo, eu não ando com esse tipo. Então, assim, ela é muito... Ela quer estar sempre controlando, perfeita ali, organizando para não tomar conta da própria vida. E passa a tomar conta da vida dos outros. Então ela é muito prestativa no trabalho, ela consegue conduzir muitas coisas. Então ela vai liderando tudo justamente para evitar essa humilhação. Mas ela só atrai esse tipo de coisa. É muito engraçado. Quando você fala com uma pessoa, você fala, nossa, mas eu odeio isso e só vivo isso.
Então você tem provavelmente uma ferida da humilhação. Você tá atraindo essas coisas que você não gosta para poder te causar dor. Aí o masoquismo, entende? Então, vamos lá entender um pouquinho mais dessa pessoa. Normalmente ela também faz piada, ela tenta ser engraçada, sabe? Faz piada das suas dores para poder desviar aquela atenção e de certa forma ela acaba se humilhando, causando a dor e a vergonha porque ela prefere causar a dor antes nela do que alguém faça. Esse tipo de coisa, é um comportamento super visível nela. Então, assim, normalmente elas são o quê? Hipersensível, se magoam fácil, choram muito. Que mais? Fazem tudo pro outro, como eu já falei, a estrutura do corpo. Normalmente eles são sobrepesos, obesos, baixos. Descontam isso na comida, por exemplo, ele normalmente não gosta de pessoas que comem muito. Então ele acaba comendo muito para poder gerar a própria dor, a vergonha em si. Então ele acaba fazendo esse tipo de comportamento. Então o sobrepeso, a comida é uma forma. Eles são mais arredondados, né? O corpo. Outra forma também de doença deles, normalmente são problemas na coluna, garganta, problemas no ombro, na laringe, eles também têm, problema respiratório, tireoide e dor nas pernas e nos pés. Esses são o tipo de manifestações das pessoas que têm, sofrem da máscara do masoquismo. Óbvio que se eu sofro de masoquismo com abandono, eu posso ter partes mais arredondadas e partes mais finas, né? Assim, finas não. Posso ter o abandono e o escapismo. Então, assim, eu tenho partes finas e partes mais arredondadas. Você vê aqueles gordinhos que são finos muito embaixo e gordinho de cima. Talvez ele seja uma pessoa que sofra de rejeição e de humilhação, entendeu? Então, assim, o corpo fala, né, gente? O corpo não mente. Então, assim, é importante a gente ver esse tipo de coisa. Então, como eu disse, tá ligado ao genitor que ficava ali, aquelas pessoas são muito comedidas, não pode, não faça, nananana, entendeu? Tipo assim, a pessoa fica, ai, não, que vergonha, não, você não faz isso, nossa, como você me envergonha. É o tipo do genitor dessa pessoa, tá bom? Então, espero que essa terceira ferida tenha lhe ajudado a se conhecer um pouquinho mais, porque é sobre o autoconhecimento sempre. Gratidão.